Cara, além dele ter a cintura larga, ele tem as pernas que não são tão volumosas. E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma comparação muito interessante. Eu já vi vários canais comentando sobre isso, desde a vitória do Wesley Vissers em cima do Ramon, teve essa revolução, essa reviravolta em que o Wesley Vissers apareceu do nada e acabou se tornando uma ameaça ao trono do Chris Bumstead, pelo menos é o que muitos vêm falando, e eu fiz algumas montagens aqui, e nesse vídeo a gente vai avaliar essas montagens e tentar fazer algumas projeções, porque previsão é difícil de falar, né? Previsão não é bem a palavra correta, o certo é projeções, porque aqui a gente está imaginando um cenário e projetando como poderia acontecer as coisas. Então, bom, vale sempre lembrar que isso aqui são montagens que eu fiz, e assim, câmeras totalmente diferentes, ângulos, iluminação, tudo é diferente. Eu tentei deixar aqui o mais próximo do que eu acredito que seria na realidade, porém, é aquela coisa, a gente nunca tem uma precisão completa, né? Não tem como ser preciso utilizando imagens totalmente diferentes, com proporções diferentes, lentes que afetam muito. Então assim, a gente sabe que isso aqui não é nada científico ou nada técnico realmente, né? Não tem como ser só 5% dos brasileiros falam inglês hoje em dia. Se você quer se destacar da multidão e finalmente aprender a língua que mais pode te gerar oportunidades financeiras do zero até a fluência, com métodos testados e aprovados por dezenas de alunos, clica no primeiro link da descrição ou nos comentários fixados, e se você não gostar, pode pedir o reembolso tranquilamente. Mas se você quer ficar à frente de 95% dos brasileiros, não perca tempo, confia em mim, você não vai se arrepender. Primeira pose é o duplo bíceps de frente, pose que o Ramon estava espetacular nesse Olímpia de 2023. Na minha opinião, ele ganhou do Chris Bumstead, e aqui a gente vê uma clara diferença no físico do Ramon no quesito de separação muscular nas pernas, principalmente. Estava muito superior aqui no Olímpia comparado à versão dele do Arnold Classic, que não chegou lá tão bem quanto ele estava aqui no Mr. Olímpia. Dá para perceber o quanto isso faz a diferença no físico dele. Vasto lateral, vasto medial, sartório e reto femoral são músculos muito mais aparentes nessa versão do Ramon. Cara, isso realmente faz uma diferença. Aqui você percebe a diferença do volume das pernas, porque o Wesley tem uma qualidade muscular, uma profundidade de cortes que é excelente, e foi isso que acabou destacando ele em relação ao Ramon nas poses de frente. Ele não tinha as pernas mais volumosas, ele não tinha o melhor conjunto em termos de volume, porém a condição dele estava muito superior à do Ramon. Então nesse quesito ele acabou vencendo o Ramon facilmente no Arnold, apesar de ter pernas menores. Já aqui a gente vê que não é a mesma coisa. Aqui ele consegue manter aquele aspecto cheio e arredondado nas coxas sem perder aquele condicionamento, aquela profundidade de cortes, que é a característica de um fisiculturista no topo, no auge do seu condicionamento. Aqui eu acredito que realmente, cara, olha o V-taper que o Ramon consegue apresentar, ele não é tão largo assim quanto o Chris Bumstead. A gente observa a porção clavicular aqui do Chris é mais larga, ele tem uma dorsal também que se expande mais, uma dorsal um pouco mais baixa também a origem dela, porém ele perde muito feio nos braços. O Ramon tem uma cintura excelente, tem braços muito superiores ao do Chris, e cara, o Wesley Vissers aqui, ele tem uma vantagem em relação ao Chris, que é o que? Braços. São os braços dele bem melhores do que o do Chris, porém quando a gente olha nessa comparação aqui específica que eu fiz, pode ser que não, como eu disse, né, a gente sabe que não é algo preciso, a gente só vai saber realmente como vai ficar quando os caras estiverem lado a lado. Mas aqui, honestamente, eu não vejo o Wesley tendo a vantagem em cima de nenhum desses caras. Ele tem a vantagem em uma parte específica que são os braços. O resto do físico, eu acho que o Chris e o Ramon com essas versões aqui estão superiores ao Wesley. O Wesley não tem uma cintura tão fina quanto a desses caras, as pernas dele não são tão grandes assim, e a gente vê que agora o Ramon, com o condicionamento que ele estava aqui no Olímpia, é muito superior tanto em volume quanto em fluidez do físico. O Ramon tem as proporções muito mais alinhadas, na minha opinião, né? Apesar do Wesley ter aquela largura que foi muito citado, né? Ele tem uma largura clavicular muito grande e tal, mas eu acho que não é o suficiente para vencer o Ramon aqui ou o Chris Bumstead, que ele tem melhor do
concordo que o Chris aqui são os braços. E o que ele tem melhor que o Ramon também poderia ser os braços. Muita gente argumenta isso, apesar de que nessa foto e nessa versão do Ramon eu não vejo ele perdendo pro Wesley Vissers. É mais uma questão de gosto pessoal, que o Wesley tem braços mais bicudos, digamos assim, né? Mais estilo Arnold mesmo. Cara, honestamente eu não vejo o Wesley vencendo de nenhum dos dois aqui. Pra mim o Ramon é o campeão nessa pose, o Chris é o segundo por conta dos braços. Ele talvez seja um pouco melhor do que o Ramon em outros quesitos, porém os braços acabam perdendo muito o impacto da pose do Chris aqui, na minha opinião, comparado ao Ramon e até mesmo ao Wesley. Só que o Wesley é muito incompleto em comparação ao Chris, quando você observa o resto do físico. Peitoral de lado, aqui, cara, é uma pose excelente do Wesley Vissers. Aqui eu acho que ele pode brigar tanto com o Chris, quanto vencer do Ramon facilmente. Eu acho que ele venceu do Ramon essa pose no Arnold Classic de uma forma até fácil, cara. Ele é muito grande, ele tem uma porção clavicular ali, que é, cara, é impressionante. Ele tem detalhamento, ele tem volume. Talvez o que ele perde um pouco aqui seja no volume de pernas, né? A gente observa que as pernas dele não são do mesmo tamanho, da mesma espessura que as pernas do Ramon e as do Chris, mas em peitoral, em braço, em ombro, cara, o Wesley é muito bom nessa pose. E eu não me surpreenderia se ele vencesse essa pose do Chris Bumstead. Eu acho que ele não venceria porque as pernas do Chris ainda são muito melhores, muito mais volumosas e tem uma quantidade de detalhes ali também um pouquinho superior. Mas eu não ficaria surpreso se depois do campeonato acontecer ali, os árbitros disserem que Wesley foi o campeão dessa pose, entendeu? Só tem essa questão da desproporção das pernas e a parte superior do tronco. Mas aqui eu acho que ele vence sim do Ramon. Se o Ramon não melhorar do físico do Olímpia do ano passado, eu acho que não vai dar pro Ramon nessa pose, cara. Até pela questão estrutural mesmo. É difícil de o Ramon conseguir vencer desses dois caras. O Ramon não é tão largo quanto eles. Ele não tem uma profundidade torácica tão grande. O Ramon parece que não estufa tanto quanto eles. E não tô falando no sentido de não estufar na hora de fazer a pose, ele não encher o tórax de ar. Eu acho que ele realmente não tem a mesma capacidade, tamanho de caixa torácica para conseguir preencher e para realmente crescer na pose, entendeu? Acho que esses caras têm esse quesito a favor deles, eles têm a caixa torácica maior. Abdominais e pernas aqui, cara, nem tem muito o que comentar, né? Os dois passam o carro no Wesley. O Wesley tem a cintura quadrada, as pernas dele aqui ficam bem ruinzinhas, honestamente. Tipo, elas têm um condicionamento muito bom, detalhamento top, porém não tem aquele sweep, não tem aquele diferencial entre a dorsal e a linha de cintura, fazendo o X ali completando com o quadríceps, né, o vasto lateral saltado. Ele não tem tanto isso. Aqui fica claro que tanto o Chris quanto o Ramon vencem Wesley Vissers. Pose clássica favorita. Cara, essa é uma pose muito boa do Wesley. Cara, essa é uma pose excelente do Wesley Vissers. Eu acho que aqui é uma pose que ele vence do Ramon também, além do peitoral de lado. Essa é uma pose excelente por conta de ele conseguir destacar muito bem o ponto forte dele, que são os braços. Ele consegue esconder um pouco a cintura dele, ele joga um pouquinho ali o quadril de lado e tal, mostra muito detalhamento nas pernas, ele consegue valorizar demais o físico dele. Então aqui ele vence do Ramon, na minha opinião. E cara, talvez ele até consiga vencer o Chris. O problema do Chris aqui realmente são os braços. Ele não tem braços que se destacam muito. São os braços mais fracos ali, talvez, do top 3. Não, né? O Worst foi top 3 no ano passado, então o Worst ainda é pior. Mas comparando com o que a gente vê com os melhores hoje na Classic Physique, o Chris não tem os melhores braços. Ramon, braços muito superiores. Aqui o Ramon, na minha opinião, não se valorizou muito. Não sei se é só esse momento aqui da foto, mas o tríceps de lado dele aqui, cara, é uma pose muito simples, entendeu? Eu acho que ele tem muito mais potencial para ser explorado no físico dele. Não tá ruim, obviamente, mas não tá no máximo do potencial que eu acredito que ele poderia, entendeu? Então aqui o Wesley vence do Ramon, na minha opinião. E, cara, eu consigo ver alguns árbitros dando essa pose aqui pro Wesley Vissers, apesar da diferença de pernas, né, que é discrepante. E a última pose, acabei deixando por último, acabei errando a ordem aqui das poses, mas acontece. Duplo bíceps de costas. Aqui, se fosse julgar só a parte superior, eu acho que o Wesley vence até do Chris, cara, porque ele realmente tem uma largura muito grande. Ele tem uma simetria que dá pra perceber bem facilmente aqui, ó. O lado direito dele é maior do que o lado esquerdo. É bem perceptível essa simetria nas dorsais. Porém, ele tem um detalhamento e braços, um conjunto total aqui da parte de cima que é muito detalhado, muito separado e é grande, cara. Ele é largo, ele tem essa vantagem. Mas quando você vai pra parte do lower body, a parte de baixo aqui, falta
falta volume de adutor, falta aquele quadríceps saltando pros lados, quando você compara com o Ramon e com o Sebum, não é a mesma coisa, entendeu? Então assim, eu acho que pelo fator de desproporção, o Wesley acaba ficando em último aqui. Bom, essa foi a minha análise, é claro que a gente tá fazendo uma análise aqui baseada em fotos que provavelmente nem estão na escala, na proporção totalmente correta, até porque nem tem como, é impossível, são câmeras, palcos, iluminações totalmente diferentes, não tem como, mas foi mais por uma questão de entretenimento mesmo esse vídeo aqui, que se o Ramon vier com a versão igual de 2023 ou melhorada, eu acho que o Wesley não vence ele por alguns fatores, tá? O Wesley não tem o volume de pernas do Ramon. Segundo, se o Ramon chegar com esse nível de condicionamento, o Ramon não vai mais ter essa desvantagem de não ter cortes ali nas pernas. E ele tem um físico muito mais fluido do que o Wesley nesse sentido, porque a proporção dele entre cintura e pernas, cintura, pernas e ombro, eu acho que ainda é superior. A silhueta dele é melhor do que a do Wesley. Querendo ou não, ele tem curvas mais acentuadas, já que o Wesley tem essa questão de ter o físico um pouco mais quadrado, né? Ele é mais quadrado, ele tem essa cintura bem mais larga, o quadril mais largo, que tira um pouco da proporção. Ele também tem essa questão da simetria das dorsais, né? As dorsais dele são assimétricas. As pernas dele de costas não ficam tão boas, ele tem um condicionamento bom, mas não tem o volume, entendeu? Então assim, tem alguns fatores ali no físico do Wesley que, na minha opinião, se o Ramon chegar no 100%, melhorar o físico dele em relação ao Olympia de 2023, eu acho que o Wesley não vence, cara. Só se ele melhorar demais, se ele fizer uma mutação absurda. Mas se o Ramon chegar com o físico que ele tava ali no Olympia de 2023 ou melhorar, que é o que a gente espera, não dá pro Wesley, cara. Na minha opinião, não dá. Entendeu? Não dá pra ele vencer o Olympia também, a não ser que dê a louca nos árbitros, eles decidam que agora, não, o Cepacol vai ganhar e tal. Mas eu acho que não, cara, porque ele tem alguns pontos fracos no físico dele que são bem discrepantes. Ele tem desproporções que são grandes, entendeu? Cara, além dele ter a cintura larga, ele tem as pernas que não são tão volumosas, o que deixa a perna dele parecendo mais fina ainda, entendeu? Então isso estraga as proporções dele. Apesar de ele ter um físico muito estético e tal, cara, ele tem um físico legal, mas você percebe que ele tem esse defeito estrutural, digamos assim, que é a cintura bem larga, entendeu? Ele é largo em cima, ele tem os ombros bem largos, sim, mas ele também tem a cintura muito larga, entendeu? Em comparação com o Ramon, é muito mais larga que a do Ramon, entendeu? Mas bom, ultimamente os julgamentos aí no fisiculturismo não tem sido dos mais criteriosos, digamos assim, né? Não sei o que pode acontecer aí. Eu sou apenas um fã dando a minha opinião. E eu também quero saber a sua opinião aí nos comentários. O que você achou desse vídeo? O que achou das montagens? Cara, ficou um pouquinho ruim, tá? Confesso que eu poderia ter dedicado mais tempo a essas montagens, então assim, não ficou do jeito que eu queria. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo.